Ninguém na família Valdez falava sobre a promessa em voz alta. Nem na cobertura, onde decisões de milhões eram tomadas em sussurros depois da meia-noite. Nem nos fundos, onde homens que já mataram por menos ficavam perfeitamente imóveis e ouviam quando Emmerich falava. Nem mesmo Septon, o velho guardião que servira 3 gerações de sangue Valdez. Ele aprendeu há muito tempo que algumas palavras tinham mais peso seladas no peito de um homem do que jamais teriam ao ar livre. Era simplesmente entendido, como as coisas em famílias como a dele sempre eram. Emmerich honraria a promessa porque sua mãe havia pedido. E o pedido de uma mulher moribunda não era o tipo de moeda que um homem poderia recusar. Nem mesmo o homem mais implacável da Costa Leste. Catherine Valdez esteve naquele quarto de hospital particular no Upper East Side, com lençóis de seda que custavam mais do que o aluguel da maioria das pessoas, e um corpo que nenhuma quantia de dinheiro poderia impedir de falhar. Ela segurou a mão do filho com uma força que não correspondia à mulher que desaparecia sob os cobertores. E ela disse um nome: Nola Beckett. Emmer não discutiu. Essa era a parte que o mantinha acordado às 3 da manhã, olhando para o horizonte de Manhattan através do vidro do chão ao teto, enquanto a cidade abaixo se movia de sua maneira inquieta e indiferente. Ele não discutiu, não recuou, não fez a única pergunta que pesava mais em seu peito. O que você sabe sobre essa mulher que eu não sei? Ele simplesmente assentiu. E os olhos de sua mãe procuraram resistência em seu rosto e não encontraram nenhuma. E isso foi o suficiente. A promessa permanecia. Mas o que ele sabia sobre Nola Beckett cabia em um único suspiro. Ela era a filha adotiva de um homem chamado Hugh Beckett, um nome que Emmer reconheceu com um sobressalto dos antigos livros de seu pai. Embora ele nunca soubesse que o homem tinha uma filha, muito menos uma herdeira. Além disso, quase nada. Ninguém ofereceu uma fotografia. Ninguém mencionou sua idade, seu temperamento, sua história. A única coisa que Septon disse quando Emmer o pressionou com aquele tipo de pressão silenciosa que fazia homens poderosos em 4 estados escolherem suas palavras com muito cuidado foi isto: ela não é o que ninguém espera. Então Septon se afastou e nunca mais elaborou. Emmerich escolheu interpretar isso da forma mais generosa possível. Ele disse a si mesmo que significava que ela era quieta, talvez frágil. Talvez o tipo de mulher que sua mãe escolheu porque acreditava que seu filho precisava de alguém que não o desafiasse. Alguém controlável, alguém suave. Ele construiu uma versão dela em sua mente da mesma forma que um homem reconstrói um muro. Não porque quisesse, mas porque o espaço aberto o deixava desconfortável. E Emmer Valdez não se tornou quem era tolerando espaços abertos em sua compreensão de qualquer coisa. Ele não se orgulhava da imagem que havia desenhado, mas a desenhou mesmo assim. Então a informação chegou. Veio através de Septon, entregue com a particular neutralidade que o velho usava quando queria que os fatos carregassem seu próprio peso, sem sua opinião anexada. Ela é cega, disse Septon, completamente. Algo aconteceu há 14 meses e ela tem uma filha, não biológica. Sua irmã mais velha morreu e deixou para trás uma menina. Nola a acolheu, criou-a como sua. A criança tem 5 anos. Emmerich ficou com essa informação em seu escritório por um tempo muito longo. A cidade se movia do lado de fora do vidro. Septon ficou perto da porta e não disse mais nada, porque ele serviu a esta família por tempo suficiente para saber quando o silêncio era mais útil do que um comentário. Finalmente Emmerich falou. Sua voz estava estável, perfeitamente estável. O tipo de estabilidade que custa algo para manter quando um homem está reorganizando tudo o que pensava entender sobre o que havia concordado. Prepare tudo, ele disse, como se estivesse aprovando um contrato. E não decidindo se casar com uma mulher cega com uma criança que ela acolheu depois de enterrar a própria irmã, cujo nome ele ouviu pela primeira vez há 6 meses dos lábios falhos de sua mãe. E Septon, que havia visto 3 gerações de homens Valdez tomarem decisões que mudaram a forma do mundo em que se moviam, simplesmente assentiu e saiu da sala. Porque ele já sabia o que Emmer não sabia, que a mulher esperando a 2 estados de distância em um pequeno apartamento, com uma menina de 5 anos, e uma escuridão que ela não escolheu, não era o que ninguém esperava. E que Emmerich Valdez, com todo o seu poder, todo o seu controle, todo o medo que seu nome carregava em salas que ele nunca entrou, não estava nem remotamente preparado para o que estava prestes a entrar em sua vida.
e silenciosamente, sem permissão, sem anúncio, sem uma única palavra mais alta que o necessário, desmontá-la. Se esta história já te conquistou, vá em frente e aperte o botão de curtir. Compartilhe com alguém que adora uma boa história de desenvolvimento lento. E se inscreva para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar para a manhã do casamento. Quando Emerick Valdez estava na frente de uma capela no Vale do Hudson e esperava por uma mulher que ele nunca tinha visto caminhar em sua direção. Liderada não por um pai, não por um irmão, mas por uma menina de 5 anos segurando a mão de sua mãe como se fizesse isso a vida inteira. Aquela manhã chegou da mesma forma que a maioria das manhãs difíceis. Sem drama, sem aviso, apenas uma luz cinza pálida deslizando pelas cortinas e o som de algum pássaro do lado de fora, fazendo seu anúncio indiferente ao mundo. A capela ficava em uma propriedade particular no Vale do Hudson. Paredes de pedra branca, uma pequena torre de sino. O tipo de estrutura construída por alguém que entendia que certos rituais exigiam um endereço fixo e discrição absoluta. Emerick chegou mais cedo do que o necessário. Ele ficou na frente do corredor, entre 2 fileiras de bancos de carvalho, e fez o que sempre fazia sempre que entrava em qualquer sala. Contou as pessoas, identificou as saídas, avaliou quem estava sentado onde e por quê. 30 pessoas, talvez um pouco mais. Seus guarda-costas estavam espalhados de uma forma que os fazia parecer convidados, mas não enganava ninguém que estivesse realmente prestando atenção. Orla, a advogada da família, sentou-se na terceira fila à esquerda com uma pasta no colo que ela carregava para todos os lugares, como outras pessoas carregam um telefone. Um padre idoso estava na frente, paciente e sem pressa. Com o tipo de paciência que pertencia a um homem que havia testemunhado casamentos suficientes para saber que não havia 2 iguais, e que todos eles precisavam de tempo. A capela cheirava a velas de cera de abelha e pinho e algo levemente floral que Emerick não conseguia nomear. Ele ficou parado. Ele era bom nisso, ficar parado dentro de um momento que se movia ao seu redor, mantendo seu rosto indecifrável enquanto tudo dentro dele tentava se reorganizar em uma ordem que ele ainda não entendia. 1 minuto passou, depois outro. Ele manteve os olhos para a frente e podia sentir os olhares de ambos os lados lendo seu rosto. E ele não lhes deu nada para ler. Então alguém na última fila se moveu ligeiramente. A porta da capela se abriu. Emerick ouviu antes de ver. 2 pares de passos. Um firme, lento, deliberado, carregando o ritmo de alguém que se acostumou a medir o mundo através do som em vez da luz. E outro muito menor, muito mais curto, um pouco mais rápido, e depois diminuindo novamente. Como se a criança estivesse se lembrando de acompanhar o ritmo do adulto ao seu lado. Não havia música. Ninguém a acompanhou da maneira tradicional. Nenhum pai, nenhum irmão, nenhum parente colocando sua mão em um braço e a levando pelo corredor enquanto o órgão tocava. Apenas Nola Beckett e Ruth, de 5 anos, andando lado a lado pelo corredor da capela com uma espécie de quietude que fez as 30 pessoas na sala esquecerem de respirar. Emerick se virou. Nola não usava véu. Ela usava um vestido branco simples, o tipo de simplicidade que pertencia a alguém que não estava tentando impressionar, porque não podia ver a impressão que causava. E foi precisamente isso que o tornou mais memorável do que qualquer coisa extravagante jamais poderia ter sido. Seus olhos estavam abertos, voltados para a frente, mas não vendo nada. E nos primeiros 2 segundos, Emerick percebeu que a ausência de seu olhar não criava o vazio que ele havia imaginado. Criava outra coisa, algo mais próximo da dignidade do que do dano. Mais próximo da escolha de ficar de pé do que da rendição. E isso o distraiu de uma forma que nenhuma ameaça nos últimos 20 anos jamais havia conseguido. Ru caminhava ao lado de sua mãe com uma seriedade que não pertencia à sua idade. A mão direita da menina segurava a de Nola e a esquerda agarrava uma pequena flor que alguém lhe dera antes de entrarem. Quando mãe e filha chegaram à frente do corredor, Ru parou. Ela olhou para Emer, e nos olhos escuros daquela criança de 5 anos, ele viu algo para o qual não estava preparado. Não medo, não curiosidade, mas julgamento. Frio e preciso, e totalmente fora de lugar em uma criança. Como se ela tivesse passado toda a sua curta vida decidindo em quem se podia confiar e em quem não. E ele não havia passado da primeira rodada.
Então Rue levantou a mão de sua mãe e a estendeu para o espaço entre Nola e Emerick e a soltou. Como se estivesse dizendo, esta é a pessoa mais importante do meu mundo. Estou colocando-a em suas mãos e você deve entender exatamente o que isso significa. Emerick pegou a mão de Nola. Sua mão estava fria, menor do que ele esperava, mas não tremia. O padre começou a falar. Emer ouviu talvez um quinto do que ele disse, porque o resto dele estava tentando entender por que aquela mão pequena que não tremia estava fazendo algo dentro de seu peito se mover de uma forma para a qual ele não tinha palavras. Quando o padre fez a pergunta, Nola virou a cabeça em direção a Emer com uma precisão que o fez lembrar a si mesmo que ela não podia vê-lo. Ela estava apenas sentindo onde ele estava através do calor ou da respiração ou de outra coisa que as pessoas que enxergam nunca tiveram que desenvolver. E ela disse duas palavras: eu aceito. Sua voz era calma, clara, sem a menor hesitação. E sob a superfície, carregava algo que Emerick não conseguia nomear, como uma pergunta que ela guardara por muito tempo. E este foi o primeiro momento em que ela permitiu que subisse perto o suficiente da superfície para que outra pessoa notasse que estava lá. O casamento terminou. O padre fechou o livro. As 30 pessoas na sala exalaram de uma vez. Com o tipo de respiração que Emerick entendeu que fora contida por uma razão que ele ainda não conhecia. Do lado de fora da capela, quando a luz do sol da tarde se espalhou pelo gramado e vários carros pretos estavam estacionados ao longo da entrada, um dos guarda-costas mais jovens se inclinou para Septan e disse baixo o suficiente para pensar que ninguém mais poderia ouvir. Por que ele concordou em se casar com ela? Ela nem consegue ver para onde está indo. Septan não virou a cabeça. Ele apenas olhou para o jovem guarda com o tipo de olhar que fazia homens mais velhos e mais perigosos escolherem suas palavras novamente. Então disse, ela é cega, não fraca, e se você não consegue ver a diferença, não deveria estar nesta sala. O guarda-costas não disse mais uma palavra. E Septon ficou ali, observando Emerick guiar Nola pelos degraus da capela com a pequena Rue andando atrás deles e segurando a barra do vestido de sua mãe. E no rosto envelhecido de um homem que passou décadas servindo a família Valdez, apareceu algo raro, algo quase como satisfação. O olhar de um homem que sabia de algo com antecedência e finalmente estava começando a ver acontecer. O carro preto os levou de volta a Manhattan em silêncio. A pequena Rue sentou-se entre Nola e Emerick no banco de trás. Ambas as mãos firmemente enroladas na pequena flor da capela, que agora estava pela metade murcha. No entanto, a criança se recusava a soltá-la, e a distância entre os dois adultos naquele assento dizia mais do que qualquer conversa poderia ter dito. Nola sentou-se ereta, a cabeça ligeiramente inclinada para uma janela, da maneira que Emerick estava começando a reconhecer como seu hábito. Ela ouvia, sempre ouvia, lendo o mundo lá fora através do som, em vez de vê-lo com os olhos. Quando o carro parou em frente ao prédio em Tribeca, e o elevador privativo os levou ao último andar, Emerick percebeu que nunca havia pensado em sua cobertura da perspectiva de alguém que não podia vê-la. O apartamento era grande, com tetos altos, pisos de mármore escuro, móveis minimalistas caros. Todo o lugar projetado para impressionar os olhos e totalmente sem sentido para alguém sem visão. Nola cruzou a soleira e parou. Não por hesitação, ela parou para ouvir. Emer ficou a alguns passos de distância e a observou inclinar a cabeça para a esquerda, depois para a direita. E ele entendeu que ela estava lendo o tamanho da sala pela forma como o som ecoava de volta das paredes. Então ela começou a andar. Sua mão esquerda roçava levemente na parede, seus dedos deslizando pela superfície. Não para se segurar, mas para medir. E ela começou a contar. Emerick ouviu muito fracamente, quase sem som, mas seus lábios se moviam a cada passo. E ele entendeu que ela estava registrando as distâncias. Da porta ao canto da parede, do canto da parede ao corredor, do corredor à primeira porta. A pequena Rue seguia sua mãe como uma pequena sombra, sem dizer nada. Às vezes, estendendo a mão para puxar suavemente a mão de Nola quando havia um degrau ou uma mudança no piso. Uma linguagem silenciosa entre as duas da qual Emerick estava completamente de fora. Levou cerca de 20 minutos para ela percorrer todo o andar. Quando ela voltou para a sala de estar principal, Emer ainda estava no mesmo lugar, e ela sabia disso. Ela parou de frente exatamente para onde ele estava e falou com uma voz que não era um pedido e nem uma permissão,
mas algo intermediário, tão prático quanto uma cláusula de contrato. Preciso que você não mova os móveis sem me avisar primeiro, disse ela. Vou aprender a andar por este espaço, mas se alguém mover uma cadeira ou uma mesa e eu não souber, vou esbarrar nela. E não tenho a menor intenção de esbarrar em nada dentro da minha própria casa. Emer olhou para ela. Você sempre estabelece regras para estranhos assim? Ele disse. E não havia desafio em sua voz. Apenas curiosidade genuína. O tipo de curiosidade que pertence a um homem que percebe que está diante de algo que nunca encontrou antes e ainda não sabe como nomear. Eu estabeleço regras para cada espaço em que entro, disse Nola. É assim que eu sobrevivo. Ela disse a palavra sobreviver da mesma forma que outras pessoas dizem respirar. Comumente sem drama, como se fosse simplesmente um fato. E fatos não precisam de decoração. Emerick não respondeu imediatamente. Ele assentiu, depois se lembrou que ela não podia ver e disse, tudo bem, eu direi a todos. Essa foi a primeira noite. Emer mostrou a Nola e a pequena Ru o quarto no andar de cima. O maior quarto além do seu, com janelas voltadas para o leste. Um quarto onde Nola nunca veria a luz entrar, mas Ru veria. E talvez ele tenha pensado nisso quando o escolheu. Talvez não, mas ele o escolheu mesmo assim. A cobertura caiu em silêncio. O tipo de silêncio que pertence a dois estranhos compartilhando um espaço que ambos sabem que lhes pertence no sentido legal, mas ainda não em nenhum outro sentido. Brinley chegou na manhã seguinte. Sem aviso, sem ligar antes, exatamente da maneira como ela sempre apareceu na vida de Emerick. Como uma pequena tempestade que se concedeu o direito de chegar à terra sempre que quisesse. Sua meia-irmã tinha 29 anos, com cabelo preto cortado na altura dos ombros. Vestida com roupas caras, à maneira de alguém que não precisava se esforçar porque o dinheiro nunca fora um problema. E carregando a energia de uma pessoa que já havia decidido sua opinião antes de entrar pela porta. Ela viu os sapatos pequenos de Ru na entrada e parou por exatamente um segundo antes de se virar para Emer, com o olhar que ele já vira muitas vezes. O olhar que dizia que ela estava prestes a dizer algo que ele não queria ouvir e ela não se importava. Você olhou nos olhos dela? Disse Brinley, sua voz baixa, mas afiada o suficiente para cortar a sala. Ela é cega, a cega de Emer, e ela tem uma filha e você não sabe nada sobre ela. A mãe se foi e você ainda a obedece como se tivesse 12 anos. Você comanda um império inteiro, mas não consegue dizer não a uma promessa que nem entende. E agora você a trouxe aqui, para o meio de tudo que nos pertence. Você acha que ela veio por amor ou porque precisava de abrigo? Por dinheiro, por poder, por qualquer coisa que não seja você? Emerick a deixou terminar. Ele não a interrompeu porque sabia que Brinley ia que cortá-la no meio só faria a tempestade durar mais. Quando ela parou para respirar, lhe disse 3 palavras. Foi uma promessa. E Brinley olhou para ele com a expressão desamparada de alguém que sabia que, para seu irmão, aquelas 3 palavras eram a parede final e ninguém a atravessava. Ela se virou e saiu, seus saltos batendo no chão de mármore como a pontuação da raiva, e a porta do elevador se fechou atrás dela. Emerick ficou sozinho na sala de estar e percebeu o que já sabia, mas não queria admitir. Que cada palavra que Brinley dissera era uma pergunta que ele mesmo se fazia às 3 da manhã. E ele também não tinha as respostas. Foi só naquela noite que ele soube que Nola tinha ouvido tudo. Não porque ela disse, mas porque quando ele passou por seu quarto a caminho do andar de cima, a porta estava ligeiramente aberta e ele ouviu a pequena Ru perguntar com uma voz pequena. Por que ela está brava com a mamãe? E Nola respondeu com uma voz tão calma que Emerick teve que parar de andar. Ela não está brava com sua mãe, querida. Ela tem medo pelo irmão, e essas são 2 coisas diferentes. As pessoas as confundem o tempo todo, mas não são a mesma coisa. Emer ficou do lado de fora daquela porta entreaberta e ouviu a resposta que Nola deu à criança de 5 anos. Uma resposta mais generosa do que qualquer coisa que Brinley merecia receber. E ele pensou que esta era a segunda vez em 2 dias que essa mulher fazia algo dentro de seu peito se mover de uma forma que ele não permitia. Ele se afastou sem fazer barulho. E dentro do quarto, a pequena Ru deitou-se ao lado de sua mãe, ainda segurando a flor murcha da capela. Olhando para o teto com olhos escuros,
pensando em algo que uma criança de 5 anos não deveria ter que pensar, que eles estavam em outro lugar novo novamente, e que aquele homem alto ainda não havia provado nada. E ela esperaria, porque esperar era o que ela fazia de melhor. Emmerich foi procurar Septon na terceira noite após o casamento. O velho estava sentado na pequena sala atrás da cozinha que ele transformara em seus próprios aposentos 20 anos antes. Uma sala que Emmer nunca considerou reformar, porque Septon teria recusado, e ambos sabiam disso. Emmer fechou a porta, puxou uma cadeira, sentou-se à sua frente e falou com uma voz que não era um pedido, mas uma declaração de que o tempo do silêncio havia acabado. Hugh Beckett, ele disse, tudo o que você sabe, desde o começo. Septon olhou para ele por um longo momento. O tipo de olhar que um homem dá quando não está decidindo o que dizer, mas quanto. Então ele soltou um suspiro pelo nariz e começou. Hugh Beckett não era apenas um pai adotivo comum em um subúrbio tranquilo. Ele era um contador. Não do tipo que senta em um escritório de vidro e cuida de impostos para pequenas empresas. Ele era o homem que as famílias da Costa Leste chamavam quando precisavam de alguém para transformar números que não podiam ser explicados em números que podiam. O guardião dos livros reais para impérios alimentados por dinheiro que a luz do sol nunca tocou. 30 anos, disse Septon. Hugh Beckett guardou segredos financeiros de pelo menos 7 famílias importantes, incluindo a família Valdez, quando seu pai ainda estava vivo. Cada transação, cada conta no exterior, cada fluxo de dinheiro lavado através de empresas de fachada em Delaware e Nevada. Ele registrou tudo, não em papel da maneira antiga, mas em arquivos criptografados aos quais apenas ele tinha a chave, junto com um pequeno caderno contendo códigos de acesso e nomes de contas. O tipo de caderno que, se caísse nas mãos do FBI, metade da costa leste teria caído em 6 meses. Emmerich ouviu sem interromper porque entendeu que essa história estava se movendo para um final e ele precisava ouvi-la em ordem. Há 14 meses, disse Septon, sua voz ficando mais neutra da maneira que Emmerich aprendera, que significava que ele estava falando sobre algo que não queria falar. Hugh morreu oficialmente, foi chamado de acidente de carro. O carro perdeu o controle na rodovia perto de Harrisburg, na Pensilvânia, cruzou a divisória e capotou 3 vezes. Hugh morreu no local, mas Nola também estava no carro. Septon fez uma pausa. Emmer não disse nada, mas sua mão apoiada na coxa se apertou ligeiramente. O suficiente para Septon ver e o suficiente para ambos fingirem que ele não tinha. Ela sobreviveu, disse Septon, mas vidro quebrado e trauma na cabeça tiraram sua visão completamente. Os médicos no hospital disseram que o dano no nervo óptico não podia ser reparado. Ela tinha 26 anos na época, com uma criança de 4 anos em casa, enterrando seu pai adotivo e acordando em uma escuridão da qual nunca sairia. Acidente, disse Emmerich, e a maneira como ele falou a palavra a transformou em uma pergunta sem mudar seu tom. Septon olhou para ele. Existem acidentes que acontecem, disse ele lentamente. E existem acidentes que são arranjados. E a distância entre essas duas coisas depende de quem está fazendo a pergunta e de quem se beneficia quando ninguém a faz. Hugh se recusou a entregar o livro Razão a um grupo de pessoas muito determinado. Ele se recusou 4 vezes. Na 5ª vez, ninguém mais perguntou. Houve apenas um carro perdendo o controle na rodovia às 11 da noite. Emmerich ficou imóvel por um tempo muito longo. A cozinha dos fundos estava totalmente silenciosa. Em algum lugar no andar de cima, a pequena Ruth dormia ao lado de sua mãe no quarto que ele havia escolhido, porque era voltado para o leste. E Nola estava deitada em uma escuridão que não escolhera, ao lado da criança que adotara depois de enterrar sua irmã. E todas essas peças começaram a se encaixar na mente de Emmerich, de uma forma que ele não gostava, mas não podia negar. O que ela fez depois disso? Emmer perguntou. Septon disse. Ela contratou um advogado de sucessões na Filadélfia, organizou todos os bens que Hugh deixou, transferiu a propriedade legal para seu próprio nome, fechou todas as contas pessoais de Hugh, guardou os arquivos criptografados em um lugar seguro e recusou toda a oferta de ajuda de qualquer pessoa. 14 meses, sozinha, cega, com uma criança de 5 anos, sem pedir nada a ninguém. Emmerich olhou para Septon. Minha mãe sabia de tudo isso, ele disse.
E não era uma pergunta. Septon assentiu. Catherine conhecia Hugh dos anos em que seu marido ainda dirigia a organização. Hugh cuidou dos livros da família Valdez por 15 anos antes de se aposentar. Ela confiava em Hugh e depois que Hugh morreu, ela sabia que Nola estava sentada em uma montanha de segredos grande o suficiente para incendiar a costa leste. Sozinha, desprotegida, sem aliados, cega, enquanto as pessoas que mataram seu pai ainda tentavam pegar o que ele havia deixado para trás. Ela entendeu que este casamento protegia ambos os lados. Nola obtinha a proteção da família Valdez. A família Valdez obtinha a proteção do livro Razão. Emer recostou-se na cadeira e olhou para o teto. Ele pensou em sua mãe em sua cama de hospital, sua mão pequena apertando a dele com uma força que não correspondia ao seu tamanho, seus olhos procurando resistência em seu rosto. Ele pensou na maneira como ela havia falado o nome de Nola Beckett, secamente, sem explicação. Como se isso por si só fosse suficiente, como se ela acreditasse que seu filho descobriria o resto quando chegasse a hora. E então ele entendeu que sua mãe não era romântica. Catherine Valdez não fora romântica um único dia em sua vida. Ela era uma mulher que construía planos com pessoas em vez de concreto. Uma mulher que entendia que as alianças mais fortes não eram assinadas em papel, mas ligadas pelo dever, por promessas, pelo tipo de coisa que nenhum advogado ou quantia de dinheiro poderia quebrar. Ela não escolheu Nola para Emer porque achava que eles se apaixonariam. Ela a escolheu porque sabia que eles precisavam um do outro. E ela era sábia o suficiente para entender que, às vezes, a segunda coisa se torna a primeira se tiver tempo suficiente. Septon o observava do outro lado da mesa com olhos velhos que já tinham visto demais. Ela sabia que você manteria sua palavra, disse ele em voz baixa. E ela sabia que uma vez que você entendesse o porquê, não se arrependeria. Emerick se levantou. Ele não disse mais nada. Ele saiu da sala e subiu as escadas. E quando passou pela porta de Nola, ele parou por exatamente um segundo. Não para ouvir, mas porque, pela primeira vez desde que sua mãe havia falado aquele nome, ele não sentia mais o peso daquela promessa como um fardo. Ele a sentia como outra coisa, algo mais próximo de um propósito. Nas semanas que se seguiram, o tempo moveu-se em seu próprio ritmo. Não o ritmo que Emer conhecia em seu mundo, onde tudo era medido por transações e prazos, mas o ritmo de dois estranhos aprendendo a existir no mesmo espaço sem colidir um com o outro, tanto literalmente quanto de todas as outras maneiras que importavam. Emerick começou a observar Nola da mesma forma que observava oponentes. Não porque a via como uma ameaça, mas porque era a única maneira que ele conhecia de entender alguém. Através de atenção implacável e da paciência para esperar até que as peças se arranjassem por conta própria. Ele descobriu que ela se lembrava de tudo. Não da maneira vaga que a maioria das pessoas chama de boa memória. Ela se lembrava das coisas palavra por palavra. Uma manhã, ele mencionou um telefonema que recebera 3 dias antes, apenas de passagem, sem detalhes. E Nola disse com uma voz comum, como se estivesse lendo um menu de café da manhã. A ligação chegou às 9h17 de segunda-feira. O chamador disse que seu nome era Whitfield. Vocês falaram por 14 minutos. Você encerrou a ligação primeiro. Emer olhou para ela. Ela estava sentada à mesa da cozinha, alimentando Ru no café da manhã. Sua mão esquerda segurando a tigela de aveia firme para a menina. E ela disse isso como se não houvesse nada de notável nisso. Como se todos se lembrassem da hora exata, do nome e da duração de uma conversa que acontecera 3 dias antes, através de uma parede. Então veio o momento que mudou tudo. Numa tarde de quinta-feira, Emer estava ao telefone em seu escritório. A porta ligeiramente aberta porque ele começara a esquecer de fechá-la quando Nola estava por perto. Um hábito inconsciente cujo significado ele ainda não entendia completamente. A ligação era com um parceiro sobre uma rota de transporte pelo porto de Newark. Muitos números, muitas porcentagens, o tipo de ligação que Emerick geralmente anotava porque ninguém conseguia se lembrar de tudo. A ligação terminou. Emerick pousou o telefone e Nola passou pelo corredor, parou na porta, a cabeça ligeiramente inclinada da maneira que ele começara a reconhecer como significando que ela estava decidindo se falava ou não. E então ela falou. Aquele homem mentiu no terceiro número. Emer virou-se na cadeira para olhá-la. Ele disse 12%,
Mas ele hesitou antes da palavra 12, disse Nola. A respiração dele mudou no 14º segundo. Ele engoliu em seco antes de dizer o número. As pessoas não fazem isso quando estão dizendo a verdade. Porque a verdade não precisa de preparação. Apenas uma mentira precisa. E o número real provavelmente era maior, porque quando as pessoas diminuem um número, tendem a dizê-lo mais rápido para passar por ele. Mas ele diminuiu a velocidade, o que significa que estava se lembrando do número que decidiu dizer em vez do real. Quando ela terminou, continuou andando pelo corredor como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo, em vez de dissecar uma conversa que ouvira através de uma parede, com uma audição que a cegueira havia aguçado em algo quase como uma arma. Emerick ficou imóvel por um tempo muito longo. Então ele ligou para aquele parceiro de volta por outro canal e verificou o número através de uma fonte independente. Ela estava certa. O número real era 17%, não 12%. O homem havia mentido e Nola Beckett tinha ouvido a mentira através de uma porta entreaberta enquanto caminhava pelo corredor. Emer sentou-se em seu escritório e olhou pela porta para o corredor vazio por onde ela acabara de passar. E ele pensou que estava começando a entender por que sua mãe havia escolhido essa mulher. Não porque Nola precisasse ser salva, mas porque na escuridão ela havia desenvolvido algo que a luz nunca teria permitido, a capacidade de ouvir o que as pessoas escondiam em suas vozes. Aquela noite foi a noite em que Ru foi ao seu quarto. Emerick ficou acordado até tarde, como de costume, sentado em seu escritório com o laptop aberto, mas os olhos fixos na janela onde Manhattan se espalhava abaixo em milhões de luzes que nunca se apagavam. Ele ouviu passos muito pequenos no corredor, tão pequenos que quase pensou tê-los imaginado. E então Ru apareceu na porta do escritório. Ela usava um pijama coberto de estrelas, segurava um travesseiro nos braços, seu cabelo estava bagunçado, seus olhos bem abertos, mas ela não estava chorando. Ela olhou para ele. Emerick olhou de volta para ela. Ninguém disse uma palavra. Ela não explicou por que estava ali. Não disse pesadelo, não disse com medo, não disse que sentia falta da mãe. Ela apenas ficou ali com aqueles olhos escuros, seu travesseiro, e o silêncio de uma criança que aprendera que explicar o medo aos adultos geralmente não mudava o medo. Emerick não sabia o que fazer. Ele nunca esteve perto de crianças por tempo suficiente para aprender sua linguagem. Ele não sabia o que dizer, então não disse nada. Ele apenas empurrou sua cadeira um pouco mais para longe da mesa, criando um pequeno espaço aberto ao lado dela. E esse foi todo o convite de que Ru precisava. Ela se aproximou, subiu no pequeno sofá ao lado da mesa, encolheu-se em volta do travesseiro e fechou os olhos. Ela adormeceu em 5 minutos. Emerick ficou imóvel por 3 horas. 3 horas. Ele não ousou se mover por medo de acordar a criança. E em algum lugar entre o som de sua respiração regular e as luzes de Manhattan além do vidro, algo dentro de seu peito não apenas se moveu, mas se abriu suavemente, sem ruído. Da maneira como as coisas trancadas por muito tempo se abrem quando finalmente alguém se esquece de vigiá-las, e elas se abrem por si mesmas. Ele não entendia por que seu peito doía. Ele não entenderia por muito tempo ainda. Brinley veio na manhã seguinte para pegar documentos com Emerick. Entrou na porta do escritório e parou. Ru ainda estava deitada no sofá, ainda não acordada, seu travesseiro caído no chão. E Emerick estava sentado à mesa ao lado de uma xícara de café que esfriara há muito tempo, com as olheiras de um homem que não dormira, embora não por causa do trabalho. Brinley olhou para a cena. Ela não disse nada, mas algo em seu rosto mudou. Não muito, não dramaticamente. Apenas o suficiente para Emer notar. Como uma porta que ela havia trancado firmemente na manhã em que brigou com ele, agora se abrira alguns milímetros a mais. Porque ela acabara de ver seu irmão, o homem que toda a costa leste temia, sentado imóvel por 3 horas, porque tinha medo de acordar uma menina de 5 anos que não era sua filha. Ela pegou os documentos e saiu sem comentar. Mas quando passou pelo quarto de Nola, ela diminuiu o passo pela metade. E Emer viu, mas não disse nada porque sabia que algumas mudanças precisavam ser deixadas em paz para que pudessem crescer em seu próprio tempo. Naquela tarde, Nola caminhou do quarto para a cozinha e não bateu no canto da pequena mesa no corredor. Ela parou. Ela virou a cabeça para a esquerda, depois para a direita, depois estendeu a mão e tocou o ar onde o canto da mesa costumava estar. Não havia nada lá.
A mesa havia sido movida 20 centímetros para a esquerda. Apenas o suficiente para ela passar sem bater, não o suficiente para mudar o layout da sala. Ela ficou ali por um momento. Emmerich não estava lá para ver. Ele havia movido a mesa às 5 da manhã, enquanto ninguém estava lá acordado. E ele não contou a ninguém porque era assim que ele fazia tudo. Consertava o que precisava ser consertado sem anunciar que havia consertado. Mas Nola sabia. Ela sabia porque seus passos não precisavam mais evitar aquele canto no 14º passo no corredor. E ela sabia porque ninguém mais naquela cobertura teria pensado em fazer tal coisa. Exceto o homem que prometera se casar com ela sem saber por quê, e que agora estava silenciosamente limpando o caminho para que ela pudesse andar sem nunca precisar pedir. Ela não disse obrigado. Ela entendeu que ele não fizera isso para ser agradecido. Então ela deixou aquilo ali entre eles, sem palavras, sem nome, e, no entanto, ambos sabiam que estava lá. A ligação veio através de Orla em uma manhã de terça-feira, 5 semanas após o casamento. Um advogado representando um homem chamado Perry Langston solicitou uma reunião com a senhora Valdez sobre o que ele chamou de questões de propriedade não resolvidas, ligadas ao falecido Hugh Beckett. Orla passou a mensagem para Emmerich junto com uma recomendação para recusar. Mas Emmerich não recusou. Ele conhecia o tipo de homem que enviava um advogado primeiro. Era o tipo de homem que queria medir a reação antes de entrar na sala. E Emmerich queria ver o rosto daquele homem quando ele falasse, não o rosto de alguém pago para falar em seu lugar. Ele concordou com a reunião. Perry Langston chegou na quinta-feira, recebido no saguão do térreo por 2 guarda-costas e levado no elevador privativo. Ele saiu com a confiança de um homem acostumado a entrar em salas caras e tratar isso como um direito, em vez de um privilégio. 42 anos, cabelo penteado para trás, um terno cinza escuro cortado à perfeição. Sapatos polidos o suficiente para refletir as luzes do teto e um sorriso que Emer reconheceu imediatamente, porque o vira nos rostos de dezenas de outros homens ao longo de sua carreira. O sorriso de um homem que acreditava que o charme era uma arma e que toda a sala tinha um preço. Perry olhou ao redor da cobertura com o rápido olhar de avaliação que ele pensava que ninguém notava. Mas Emmerich notou cada detalhe, da pintura na parede à altura dos tetos, a distância entre a janela e a saída. O tipo de avaliação feita por um homem calculando exatamente com quem estava jogando. Então Perry disse, "Eu quero ver Nola." Ele não disse senhora Valdez. Ele disse Nola com uma familiaridade em sua voz que Emmerich registrou imediatamente e colocou na categoria de coisas que precisavam de explicação. Emmerich não reagiu. Ele chamou por Nola. Ela saiu do corredor com a pequena Rue ao seu lado, a criança segurando a barra do vestido da mãe como sempre fazia. E Emmer viu o exato momento em que Nola ouviu a voz de Perry Langston. Ela parou. Não da maneira como parava para se orientar, não da maneira como parava para ouvir um eco. Esta foi a parada de alguém que acabara de ouvir algo que a arrastou de volta para uma noite a qual ela nunca quis retornar. E todo o seu corpo reagiu antes que sua mente tivesse tempo de intervir. A calma que ela usara como uma segunda pele desde o primeiro dia em que Emmerich a conheceu rachou. Não muito, não obviamente, mas Emmer a estava observando, e ele viu. Sua mão se apertou ligeiramente ao seu lado. Seus ombros ficaram tensos por meio centímetro, e sua respiração parou por exatamente uma batida antes de continuar. "Nola", disse Perry do sofá, sua voz carregando o calor praticado de um bom vendedor. "Faz muito tempo. Ouvi dizer que você se casou. Parabéns. Acho que ainda temos alguns assuntos inacabados para discutir." "Não temos assuntos inacabados, Sr. Langston", disse Nola. E sua voz era tão neutra que Emmerich entendeu que essa neutralidade lhe custou um grande esforço para manter. Porque ninguém é naturalmente tão calmo diante de algo que faz seus ombros se contraírem e sua respiração pausar. "Acho que você sabe que isso não é inteiramente verdade", disse Perry. E seu sorriso não mudou. Mas seus olhos sim. Eles esfriaram meio grau, da maneira que apenas pessoas acostumadas a ler rostos poderiam perceber. Seu pai guardava coisas que pertencem a muitas pessoas. Essas pessoas ainda estão esperando. Investidores pacientes, Sr. Langston. Mas toda paciência tem seu limite. Nola disse suavemente, sem virar a cabeça, com uma voz baixa o suficiente para que apenas Emmerich pudesse ouvir. "Vá para dentro, por favor." Foi a primeira vez que ela lhe pediu algo.
Emmer não foi para dentro. Ele deu um passo à frente para ficar ao lado de Nola, uma posição deliberada e exata à sua esquerda, perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. E ele olhou para Perry Langston com o olhar que usava para homens sentados do outro lado da mesa de negociação, quando eles acabavam de dizer algo que ele decidira que não seria dito uma segunda vez. Acho que não fomos apresentados, disse Emmerich. Sua voz era leve e educada, quase agradável. O tipo de amabilidade que as pessoas que conheciam Emmer Valdez há tempo suficiente entendiam ser mais perigosa do que qualquer ameaça. Perry olhou para ele, reavaliando rapidamente da maneira que Emmer já vira e contara. Perry Langston, disse ele, um velho amigo da família Beckett, principalmente negócios. Ele disse a palavra principalmente com o tipo de encolher de ombros que sugeria que cobria muito mais do que negócios. Que tipo de negócios? Disse Emmer. Perry olhou para Nola. Talvez sua esposa possa explicar melhor. Ela entende esses detalhes mais do que a maioria das pessoas. Estou perguntando a você, disse Emmerich, não em voz alta, não com ênfase. Apenas 4 palavras colocadas no meio da sala como 4 tijolos construindo um muro. E Perry Langston, um homem claramente acostumado a controlar todas as conversas em que entrava, foi contido por aquelas 4 palavras de uma maneira para a qual não estava preparado. Sua mandíbula se contraiu ligeiramente. Seus dedos bateram uma vez na coxa e pararam. Ele não estava acostumado a ser questionado sem permissão para guiar a troca na direção que queria. E Emmer acabara de fechar todas essas portas com 4 palavras educadas. Perry deu uma risada fraca, o tipo de risada de um homem recuando por um momento em vez de se render. Levantou-se, alisou o paletó e disse: Acho que teremos a chance de falar com mais detalhes, Sr. Valdez. Há questões de propriedade que o tempo não resolve e o silêncio só as torna mais caras. Ele acenou para Nola com o tipo de aceno que ele acreditava ser cortês, mas que Emmerich leu como paternalista. Em seguida, entrou no elevador e as portas se fecharam. A cobertura ficou em silêncio novamente. A pequena rua apertou o aperto no vestido da mãe sem que ninguém percebesse quando aconteceu. Nola ficou parada ao lado de Emmerich, seus ombros ainda tensos, mas o que Emmer viu em seu rosto não era medo. Era outra coisa. Parecia reconhecimento, como a peça final de um quebra-cabeça que ela vinha montando em sua mente por 14 meses acabara de se encaixar. Ela conhecia aquela voz. Não porque Perry Langston uma vez fora à casa de seu pai 4 vezes exigindo comprar o livro Razão. Ela conhecia aquela voz de antes disso, da noite em que tudo terminou na rodovia perto de Harrisburg, da escuridão pouco antes de o carro perder o controle. Quando ela ouviu o telefone de seu pai tocar e ele olhou para a tela e disse apenas uma frase antes que os faróis brilhassem diretamente em seus olhos e o mundo desaparecesse. Seu pai havia dito: Langston não, agora não. Ela se lembrava da voz no telefone naquela noite. Ela se lembrava de todas as vozes que já ouvira. E a voz de Perry Langston na sala de estar da cobertura hoje correspondia à voz do outro lado do telefone de seu pai na última noite em que ela vira a luz. Ela não contou a Emmerich, ainda não, porque Nola Beckett não era uma mulher que tirava conclusões sem provas suficientes. Ela havia perdido o pai, perdido a visão, perdido tudo, exceto a criança ao seu lado e a mente que nunca esquecia. E ela aprendera que reações rápidas eram o privilégio de pessoas que podiam ver de onde o inimigo vinha. E ela não podia. Então ela esperou. Ela arrumou as peças. Ela ouviu. E ela só falaria quando tivesse certeza de que cada palavra que dissesse seria uma bala apontada para o alvo certo. Ela apertou a mão de Rui e caminhou para o corredor. E Emmer permaneceu onde estava. Vendo-a ir e pensando que a mulher que acabara de ficar ao seu lado não tremia, não chorava, não se explicava. Mas algo dentro dela havia mudado, e ele ainda não tinha um nome para isso. E ele sabia que Perry Langston havia trazido algo para esta sala que não saíra com ele. Algo que ainda estava aqui, agarrado às paredes, esperando. A pequena Rue dormia desde as 8 horas com a flor murcha da capela, que agora se tornara nada mais que um caule seco. No entanto, ela ainda a colocava ao lado de seu travesseiro todas as noites, como se fosse a única prova de que tudo o que acontecera era real. Nola sentou-se na varanda da cobertura, uma xícara de chá entre as 2 mãos, o rosto voltado para a cidade que ela não podia ver, mas podia sentir através do zumbido constante do tráfego lá embaixo e do vento vindo do Hudson, carregando o cheiro de água e ferro.
Emmerich entrou na varanda e parou a cerca de 6 passos dela, a distância que eles haviam estabelecido silenciosamente nas últimas 5 semanas. Perto o suficiente para falar, longe o suficiente para que nenhum deles tivesse que fingir que isso era algo além de dois estranhos aprendendo a confiar um no outro, 1 milímetro de cada vez. Nola inclinou a cabeça em direção a ele. A maneira como ela confirmava a presença de alguém sem precisar perguntar. Ele vai voltar, disse ela, sem introdução e sem explicação de quem, porque ela sabia que ele sabia que ela estava falando de Perry Langston, e ela não desperdiçava palavras com coisas já entendidas. Ele sempre volta. Emmer não respondeu imediatamente. Ele ficou parado, olhando para o horizonte de Manhattan, e esperou. Porque ele aprendera que Nola falava em seu próprio ritmo. E se ele ficasse em silêncio por tempo suficiente, ela chegaria à parte que ambos sabiam que precisava ser alcançada. Meu pai manteve registros financeiros para as famílias por 30 anos, disse Nola, sua voz uniforme como se estivesse lendo um documento em vez de contar a história do pai que ela enterrara 14 meses antes. Cada transação, cada conta, cada fluxo de dinheiro que a luz do sol nunca tocou. Ele criptografou tudo, guardou a chave no caderno que nunca largava e se recusou a entregá-lo a qualquer um. Perry representava um grupo de pessoas que queria esses registros. Eles fizeram 4 ofertas. Meu pai recusou 4 vezes. Ela fez uma pausa, tomou um gole de chá que Emmerich suspeitava que ela não provava de verdade, porque estava se concentrando em algo dentro de si mesma. O tipo de concentração que pertencia a alguém, decidindo quanta verdade revelar. Depois que meu pai morreu, Perry voltou. Ele presumiu que eu seria mais fácil de convencer. Ele estava certo? Perguntou Emmer, sua voz leve, embora não houvesse nada de leve na pergunta. Nola virou a cabeça em direção a ele, exata e direta, guiada por aquele instinto perturbador que ela usava para localizá-lo em todas as salas. O que você acha? Ela disse. Emmer sorriu. Acho que ele saiu sem o que veio buscar. Nola deu um leve aceno, e na escuridão da varanda, aquele pequeno gesto carregava algo próximo ao reconhecimento. O tipo de reconhecimento compartilhado por 2 pessoas que estavam lentamente percebendo que liam o mundo na mesma língua, embora através de sentidos diferentes. O casamento mudou o status legal dos bens que herdei, disse ela. Antes, Perry só precisava pressionar uma mulher cega vivendo sozinha. Agora ele tem que enfrentar o nome Valdez em cada documento legal. E isso é algo que seu pessoal não pode comprar, ameaçar ou resolver com um acidente de carro na rodovia às 11 da noite. Ela disse a última frase sem mudar o tom, mas Emmerich ouviu por baixo da neutralidade, algo afiado e frio, como uma lâmina afiada ao longo de 14 meses de silêncio. Ele olhou para ela na luz da cidade que se derramava sobre o corrimão da varanda. Uma luz que ela não podia ver, mas que traçava o contorno de seu rosto em um dourado pálido que o fez lembrar a si mesmo que este não era o momento para pensar nisso. Ele fez a pergunta que carregava desde o dia em que esteve na capela e viu a pequena Rue colocar a mão de sua mãe no espaço vazio diante dele. Foi por isso que você concordou? Ele disse. Este casamento, a proteção para o livro Razão. O vento do Hudson passou pela varanda. Nola girou lentamente a xícara de chá em suas mãos, seus dedos traçando a borda com o hábito de alguém que usava o toque no lugar da visão para tudo. Essa foi parte da razão, disse ela, no começo. E agora? Agora estou menos certa da minha razão original, disse ela, sua voz mais suave por meio tom. Uma mudança tão sutil que a maioria das pessoas teria perdido. Mas Emmer não era a maioria das pessoas, e ele não perdeu. Esse é um lugar desconfortável para alguém que gosta de certezas. Silêncio. O som da cidade abaixo. Milhões de vidas se desenrolando, sem nenhum conhecimento das 2 pessoas em pé bem acima dela. Falando sobre algo que nenhum deles estava pronto para nomear. Emmer não se aproximou. Ele não a tocou. Ele permaneceu exatamente a 6 passos de distância e deixou a resposta dela ali entre eles, no ar da noite. Porque ele entendeu que para Nola, admitir incerteza já era admitir muito. E forçar qualquer coisa a mais neste momento quebraria a própria coisa que estava sendo construída. Sua mãe me encontrou uma vez, disse Nola depois de um tempo, antes de morrer. Ela veio ao apartamento onde eu morava na Filadélfia sem avisar, sentou-se à mesa da cozinha
e bebeu o chá que fiz com minhas próprias mãos, e não se desculpou pelo chá não ser bom. E ela olhou para mim por um tempo muito longo, o tipo de olhar que eu podia sentir mesmo sem ver, porque alguns olhares são pesados o suficiente para ter peso físico. Emerick ficou imóvel. Ele estava ouvindo sobre sua mãe através dos olhos da mulher que ela havia escolhido para ele. E cada palavra que Nola falava estava redesenhando Catherine Valdez de uma maneira que 20 anos sendo seu filho nunca lhe permitiram ver. Ela disse uma frase antes de sair. Disse Nola: "Meu filho pensa que não precisa de ninguém. Ele está errado." O vento soprou novamente. Nola levantou a xícara de chá aos lábios, mas não bebeu. "E eu disse a ela", continuou Nola, "como você sabe que sou eu quem ele precisa?" "O que ela disse?" Emer perguntou, e sua voz baixou meio tom de uma forma que ele não conseguiu controlar. Ela disse: "Porque, minha querida, ambos pensam que não precisam de ninguém. E esse é exatamente o tipo de pessoa que mais precisa uma da outra. Eles simplesmente não sabem disso ainda. Mas eu sei e estou morrendo, então não tenho tempo para ser educada sobre isso." Emer olhou para Manhattan. As luzes da cidade borraram por um segundo e depois se tornaram nítidas novamente. E ele não admitiu para si mesmo que era porque seus olhos haviam se enchido. Porque Emer Valdez não era o tipo de homem cujos olhos se enchiam na varanda de sua própria cobertura. No entanto, a voz de sua mãe na narração de Nola soava tão real que ele quase podia ouvi-la. Aquela voz direta e impaciente de uma mulher que sabia que seu tempo estava acabando e se recusava a desperdiçar uma única palavra em delicadeza. Duas mulheres sentadas à mesa da cozinha em um pequeno apartamento na Filadélfia. Uma prestes a perder a vida. Uma que já havia perdido a luz. E elas se entenderam não por explicação, mas pela linguagem que apenas pessoas que perderam o suficiente podiam falar. Uma linguagem que não precisava de vocabulário, porque a própria dor se tornara a tradutora. Emer não disse mais nada. Nola não disse mais nada. Eles ficaram na varanda dentro de um silêncio que, pela primeira vez, não era o silêncio de dois estranhos, mas o silêncio de duas pessoas que acabaram de mostrar uma à outra algo que normalmente mantinham escondido e estavam paradas o tempo suficiente para deixar assentar antes que o mundo voltasse e exigisse que fossem fortes novamente. Dentro da cobertura, a pequena Ru dormia profundamente com o caule seco ao lado de seu travesseiro. Inconsciente de que os dois adultos que ela estava tentando decidir se podia confiar tinham acabado de cruzar um limiar que nenhum deles planejara cruzar, e do qual nenhum deles poderia recuar. Tudo começou a desmoronar na sexta semana. Na segunda-feira, uma remessa que passava pelo porto de Newark foi interceptada por agentes federais exatamente 2 horas antes de atracar, com uma precisão exata demais para ser coincidência. Porque o governo federal não adivinha, eles sabem. E alguém lhes disse a hora exata e o cais exato. Na quarta-feira, 2 aliados de longa data em Boston ligaram para dizer que estavam se retirando do acordo de distribuição sem oferecer uma razão. O tipo de retirada coordenada que vem de homens que foram informados de que o navio está afundando e querem sair antes que a água chegue a seus pescoços. Na quinta-feira, uma conta de trânsito em Delaware foi congelada sem qualquer ordem judicial pública. O que significava que alguém havia fornecido o número exato da conta para exatamente as pessoas certas. E Emer sabia que apenas 6 pessoas dentro da organização tinham conhecimento daquele número de conta. Emerick sentou-se em seu escritório às 2 da manhã e observou cada peça ceder. Ele construíra este império das cinzas que seu pai deixara para trás. Construíra-o com 20 anos de paciência e crueldade e o tipo de precisão que exigia de si mesmo antes de exigi-la de qualquer outra pessoa. E agora alguém o estava desmontando por dentro, uma junta de cada vez, usando informações que apenas um infiltrado poderia ter. Ele ligou para Septon, ele ligou para Orla. Ele questionou, verificou, cruzou referências, nada. O traidor sabia como esconder os rastros porque o traidor entendia o sistema por dentro. E era isso que custava a Emerick mais sono do que qualquer perda financeira jamais poderia. Não o dinheiro desaparecendo, mas a confiança sendo quebrada. E em seu mundo, a confiança custava muito mais do que o dinheiro jamais custou. Ele convocou a reunião para sábado. 12 homens, a sala de conferências na cobertura, porta fechada. Todos os telefones recolhidos e deixados do lado de fora.
12 homens em quem Emmerich confiara o suficiente para deixá-lo sentar naquela sala, e um deles o estava vendendo para Perry Langston. Emmer ouviu cada relatório. Ele observou os olhos, as mãos, a maneira como se sentavam e a maneira como respiravam, e a maneira como olhavam para o homem ao lado deles quando pensavam que ninguém estava prestando atenção. Ele não encontrou nada. Quem quer que fosse entre aqueles 12 homens era melhor do que ele esperava. Ou ele confiara neles por tanto tempo que perdera a capacidade de ver a traição escondida atrás da familiaridade. A reunião terminou. Os 12 homens saíram. Emmerich permaneceu sozinho na sala de conferências vazia. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o que não se permitia sentir: impotência. Nola bateu na porta. Ele não a ouvira se aproximar porque ela se movia sem som. O hábito de alguém que media o mundo através de passos leves. E quando ele disse, entre, ela passou pela porta, fechou-a atrás de si e ficou no meio da sala de conferências com o tipo de quietude que ele começara a reconhecer como sua maneira de se preparar para dizer algo importante. Eu sentei na sala ao lado durante toda a reunião, disse ela. Emmer olhou para ela. Ela não pediu permissão. Ela não se desculpou. Ela simplesmente disse a verdade e a deixou ali. O quarto homem que falou, disse ela. Aquele que falou sobre a rota do porto de Newark. Emmer lembrou do rosto, da voz, do conteúdo, mas não ouvira o que Nola ouvira. Ele mentiu, disse Nola. A respiração dele mudou quando ele falou sobre o momento em que a remessa foi interceptada. Ele sabia daquela informação de antemão, em vez de reagir a ela. Porque uma pessoa reagindo a más notícias respira mais rápido no final da frase. Enquanto uma pessoa que já sabia diminui a velocidade porque está controlando a reação em vez de ter uma. Ela fez uma pausa por um instante. E ele usou a mesma frase exata que Perry Langston usou quando falou sobre investidores pacientes na sala de estar 5 dias atrás. A mesma estrutura de frase, a mesma ênfase. E 2 homens não compartilham uma linguagem assim, a menos que a tenham ouvido da mesma fonte ou tenham falado um com o outro com frequência suficiente para que a linguagem de um homem se misture à do outro. Emmerich ficou muito quieto. Ele olhou para a mulher cega parada no meio da sala de conferências, onde os 12 homens mais perigosos da costa leste tinham acabado de se sentar. E ela estava dissecando aquela reunião com seus ouvidos em vez de seus olhos, com uma precisão que nenhuma câmera, nenhum software de análise de voz, nenhum detector de mentiras jamais poderia igualar. Ela ouvia mentiras através da respiração. O que mais? Ele disse. Nola inclinou a cabeça e Emmer percebeu que ela estava decidindo se diria mais. Ela estava no limiar de algo que, uma vez cruzado, nunca poderia ser descruzado. Então ela falou. Meu pai sabia que ia morrer. Não foi intuição. Ele sabia porque entendia o tipo de homens que estava recusando e entendia o preço. Então, nos últimos 6 meses, todas as noites depois que Ru adormecia, ele se sentava comigo na mesa da cozinha e lia tudo. Cada página do caderno, cada código de acesso, cada nome de conta, cada número, cada transação de 30 anos. Ele lia e eu ouvia e eu me lembrava. Ela fez uma pausa. Tudo. Eu me lembro de tudo. Cada palavra, cada número, cada nome. Ele colocou o livro Razão dentro da minha mente porque sabia que as pessoas podiam roubar papéis, invadir arquivos, quebrar criptografia. Mas ninguém podia pegar algo já escrito na memória da pessoa que eles não sabiam que estava carregando. A sala ficou tão silenciosa que Emmerich podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e o tráfego 40 andares abaixo e a batida lenta e pesada de seu próprio coração em seu peito. Ele olhou para Nola parada no meio da sala de conferências, olhos abertos, mas não vendo nada. Coluna reta, mãos ao lado do corpo, tão calma que era quase irreal. E ele entendeu que ela não possuía o livro Razão. Ela era o livro Razão. 30 anos de segredos financeiros do submundo do crime da costa leste americana viviam dentro da mente da mulher com quem ele se casara por causa de uma promessa feita à sua mãe em seu leito de morte. A mulher cega que fazia chá à mão e ensinava sua filha de 5 anos a contar os passos no corredor e nunca falava uma única palavra mais alta que o necessário. Emmerich conhecera muitas pessoas perigosas em sua vida. Ele se sentara em frente a homens que podiam ordenar uma morte sem que seus batimentos cardíacos mudassem. Ele construíra um império com o entendimento de que o poder real não vinha de armas ou dinheiro, mas de informação, de saber o que outras pessoas não queriam que ninguém soubesse.
E agora ele estava olhando para a mulher que detinha mais informações do que qualquer pessoa que ele já conhecera. Parada em sua sala de conferências com olhos que não viam nada e uma mente que se lembrava de tudo. E ela era sua esposa. E ela acabara de lhe entregar a chave para salvar o império que estava desmoronando. E Ember entendeu que esta era a pessoa mais perigosa que ele já conhecera em sua vida. Não porque ela carregava uma arma, mas porque ela carregava a verdade. Toda ela. 30 anos de verdade. E ela escolhera colocá-la em suas mãos. Emmer passou uma semana se preparando. Todas as noites, depois que Ru adormecia, ele se sentava com Nola na mesa da cozinha. A porta fechada enquanto ela recitava de memória cada transação, cada nome, cada número que seu pai colocara em sua mente durante os últimos 6 meses de sua vida. Emmerich tomava notas. Orla verificava cada linha através de fontes independentes. E toda vez que os resultados voltavam, eles correspondiam, precisos até a última casa decimal. E Emmer olhava para Nola sentada à sua frente, com seu chá já frio, e a pequena Ru dormindo no andar de cima. E ele pensava que nenhum cofre no mundo era mais seguro do que a mente desta mulher. Ele removeu o traidor primeiro, silenciosamente, de forma limpa, da maneira como a organização Valdez lidava com a traição. Sem ruído, mas com uma finalidade tão absoluta que todos na organização entenderam que era o último aviso e o único. Então ele ligou para Perry Langston. Não através de advogados, diretamente. A reunião ocorreu em um restaurante particular em Midtown. O tipo de restaurante sem nome na porta e sem entrada sem reserva, onde as conversas nunca eram repetidas além das 4 paredes, e a equipe era bem paga o suficiente para esquecer tudo o que ouvia. Perry chegou na hora, vestindo um terno novo e o mesmo sorriso de sempre, trazendo um jovem advogado ao seu lado como uma peça de decoração legal. Ele se sentou em frente a Emmerich com a confiança de um homem que acreditava que ainda estava controlando o jogo. Emmer o deixou falar primeiro. Perry começou educadamente, perguntando sobre sua saúde, mencionando o tempo. O tipo de abertura usada por um homem que queria definir o ritmo antes de passar para a parte que havia preparado. Então Perry se inclinou para a frente e começou a falar sobre os bens de Beckett, sobre o livro Razão, sobre a praticidade da cooperação, sobre os investidores que ele representava e sua paciência se esgotando. Emmerich ouviu tudo. Então ele abriu o arquivo que Orla havia preparado e o colocou na mesa entre eles. Aqui estão 7 transações que você realizou através de 2 empresas de fachada em Nevada nos últimos 4 anos, disse Emmerich, sua voz suave como se estivesse lendo um menu. 6 delas violam pelo menos 3 estatutos federais. 2 delas estão diretamente conectadas a contas gerenciadas pela minha organização. O que significa que você não apenas infringiu a lei, você roubou de mim. E eu tenho os números exatos, até o último centavo. Perry olhou para o arquivo. Seu sorriso não desapareceu, mas congelou. Da maneira como a expressão de um homem congela quando ele percebe que a sala que ele pensava controlar foi reorganizada enquanto ele não estava olhando. O jovem advogado ao lado de Perry abriu a boca como se fosse dizer algo. E Emmerich virou os olhos para ele por exatamente 1 segundo. Apenas 1 segundo. Mas foi o suficiente, chabuçanamente. E o advogado fechou a boca. E há mais uma coisa, disse Emmer. Ele virou para a última página do arquivo. Em 17 de março, há 14 meses, às 10h47 da noite, uma ligação foi feita para o celular de Hugh Beckett, durando 11 segundos, de um número registrado em uma de suas empresas de fachada. 14 minutos antes do carro de Hugh Beckett perder o controle na rodovia perto de Harrisburg. A sala ficou em silêncio. Perry Langston não estava mais sorrindo. Pela primeira vez desde que Emmerich tomara conhecimento da existência do homem, o sorriso desapareceu completamente. E por baixo dele estava o rosto real. Não educado, não confiante, mas o rosto de um homem que acabara de perceber que não estava lidando com um marido recém-casado tentando proteger sua esposa, mas sentado em frente a alguém que sabia exatamente o que ele havia feito, sabia onde estava a evidência, e estava lhe oferecendo uma última chance antes que tudo se tornasse irreversível. Onde você conseguiu essa informação? Disse Perry, sua voz despojada pela primeira vez de sua superfície lisa e revelando o que estava por baixo. Áspera e apressada.
Minha esposa é consideravelmente mais paciente do que eu, disse Emmerich. Sugiro que você aceite o acordo que ela ofereceu em relação aos ativos do Sudoeste. É justo. Está por escrito. E Orla o enviará ao seu advogado em 24 horas. Aceite e vá embora antes que eu pare de ser educado sobre isso. Perry não assinou imediatamente. Homens como Perry nunca assinam imediatamente porque isso faz parte de seu código particular. Admitir a derrota muito rapidamente era admitir que nunca foram tão fortes quanto fingiam ser. Mas no fim de semana seguinte, através de seu advogado, o acordo foi assinado. Todos os registros de Hugh Beckett e os direitos de usá-los pertenciam à família Valdez sob um acordo de proteção legal. Perry Langston e sua aliança se retiraram. Sem ruído, sem mais ameaças. Apenas o desaparecimento silencioso de um homem que entendeu que havia perdido e que cada próximo movimento apenas aprofundaria o dano. Sexta-feira à noite, na mesa da cozinha, Emmerich sentou-se em frente a Nola e leu todo o documento assinado em voz alta para ela, linha por linha, com uma voz uniforme e sem pressa. Porque ela pediu para ouvi-lo 2 vezes, e ele o leu 2 vezes sem perguntar por quê. Nola sentou-se quieta e ouviu. Ambas as mãos em volta de uma xícara de chá que esfriara há muito tempo. E quando ele terminou a última linha, ela pousou a xícara na mesa e olhou para ele, virando o rosto em sua direção com a precisão que ele parara de tentar explicar pela lógica, porque existia além da lógica. E a expressão em seu rosto era algo que ele nunca vira antes. Aberta, indefesa, como uma janela pintada e fechada por anos, e finalmente aberta não pela força, mas pela paciência de alguém que esperou do lado de fora por tempo suficiente. Obrigada, disse ela. Emmer olhou para ela. Você teria conseguido sem mim. Sim, disse Nola, mas eu não precisei. Uma pequena frase, simples, 5 palavras. Mas Emmer entendeu porque aprendera sua língua ao longo de 6 semanas, sentado a 6 passos de distância na varanda e 3 horas imóveis, ao lado de uma criança adormecida e mesas movidas às 5 da manhã. E ele entendeu que, para Nola, admitir que não precisava enfrentar aquilo sozinha não era uma coisa pequena. Era a maior coisa que ela sabia como dar. Porque ela vivera por 14 meses na escuridão com uma regra orientadora. Nunca depender de ninguém. E ela acabara de quebrar essa regra na mesa da cozinha às 9 da noite de uma sexta-feira com 5 palavras. Ele estendeu a mão sobre a mesa e a colocou sobre a dela. Sua mão era quente, grande, pesada sobre a mão dela. Ela sentiu. O peso, o calor, a textura de sua pele, a maneira como seus dedos não agarravam, apenas repousavam ali, dando-lhe a liberdade de se afastar quando quisesse. Ela não se afastou. O som de chaves na porta do elevador. Brinley entrou na cobertura sem aviso, como sempre, seus saltos batendo no chão de mármore, e parou na porta da cozinha. Ela viu as 2 mãos na mesa. Ela viu o rosto de seu irmão. Algo ali que ela não via há 20 anos. Algo suavizado nas bordas de seus olhos e boca que ela uma vez acreditara que Emmerich era incapaz de ter. Então ela olhou para Nola, a mulher que ela chamara de fardo 6 semanas antes. A mulher cega sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá frio e uma mão que não se retirara. E o silêncio de alguém que terminara de lutar e vencera, e não precisava que ninguém soubesse. Brinley deu um passo à frente. Ela não disse uma palavra. Ela colocou a mão no ombro de Nola, leve, rápida, depois a apertou em algo próximo a um abraço. Mas não inteiramente um abraço, porque Brinley ainda não estava pronta para isso, e ambas sabiam. Mas foi o suficiente. Era a porta que ela trancara com tanta força agora, abrindo não alguns milímetros a mais, mas completamente. Nola levantou a mão e tocou a mão de Brinley, onde ela repousava em seu ombro. Ela não disse obrigado. Ela não disse está tudo bem. Ela apenas a tocou e deixou o toque falar o que ambas as mulheres eram orgulhosas demais para dizer em voz alta. Emmerich sentou-se à mesa da cozinha e olhou para sua esposa e sua irmã naquele momento. E ele pensou que sua mãe estivera certa. Ela sempre estivera certa, e ele gostaria que ela estivesse aqui para ver isso. E então ele pensou que talvez ela estivesse observando, da maneira como as mães sempre fazem, mesmo quando não estão mais aqui. A primavera chegou a Nova York à sua maneira. Não suavemente como em lugares rurais, onde as flores se abrem pelos campos e os pássaros cantam em cercas de madeira.
mas através de um tipo de mudança mais sutil. A luz se estendendo um pouco mais a cada noite. O vento do Hudson perdendo alguns graus de sua força e as árvores ao longo das ruas começando a mostrar novas folhas tenras, como se também tivessem se cansado do inverno e decidido tentar novamente. 3 meses se passaram desde o casamento na pequena capela no Vale do Hudson, e a cobertura em Tribeca mudara de maneiras que nenhum plano de design de interiores poderia ter previsto. Os sapatos da pequena rua na entrada agora ficavam ao lado dos de Emerick, como se sempre pertencessem ali. A xícara de chá de Nola tinha um lugar permanente na prateleira da cozinha que ninguém nunca mencionava. E ainda assim, todos entendiam. Lápis de cera espalhados pela mesa da cozinha pela manhã, porque Ru desenhava enquanto tomava café da manhã. E ninguém lhe dizia para limpá-los, porque ninguém queria que ela os limpasse. Pequenas mudanças. Mas Emerick as via todos os dias e entendia que não eram pequenas de forma alguma. Aconteceu em uma tarde comum, tão comum, que o que se seguiu se tornou 10 vezes mais inesquecível por causa disso. Emerick estava sentado no sofá lendo documentos e a pequena Ru estava brincando no chão ao lado de seus pés, desenhando com lápis de cera em papel branco com o tipo de concentração total que apenas as crianças possuem. Nola estava na cozinha falando ao telefone com Orla sobre a programação da próxima semana, quando Ru olhou para Emerick com aqueles olhos escuros e sérios e perguntou com uma voz pequena, mas clara: "Quem é você para a mamãe?" Emer olhou para ela. Ru disse: "Eu ouvi a mamãe te chamar de a pessoa dela quando ela estava falando com a senhorita Orla. O que significa a pessoa dela? É como a mamãe é a minha pessoa?" Emerick pousou os papéis. Ele olhou para a menina de 5 anos sentada no chão de sua cobertura com lápis de cera nos dedos e a pergunta mais simples do mundo em seus lábios. E ele não tinha resposta. Não porque não soubesse, mas porque a resposta era grande demais para sua voz naquele momento. Ele se levantou, disse a Ru que voltaria logo e saiu para a varanda. Ele ficou ali por um longo tempo. Manhattan se estendia abaixo dele. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de histórias, 1 milhão de vidas se desenrolando ao mesmo tempo. E nenhuma delas sabia que na varanda mais alta de um prédio em Tribeca, o homem de quem toda a costa leste falava com medo estava sozinho, tentando controlar algo em seu peito que não conseguia controlar. Porque uma criança de 5 anos acabara de lhe dizer inocentemente que Nola o chamava de a pessoa dela, quando pensava que ele não estava ouvindo. E essas 3 palavras eram maiores do que qualquer contrato que ele já assinara, maiores do que qualquer império que ele já construíra, maiores do que qualquer coisa que ele já pensara que teria nesta vida. Na manhã seguinte, a luz do início do dia entrava pelas janelas da cobertura com aquela clareza especial que apenas algumas manhãs por ano possuem. O tipo de luz que carrega a sensação de que tudo foi lavado durante a noite. Emerick acordou, desceu para a cozinha e parou na porta. Nola já estava na acordada. Ela sempre acordava primeiro. 14 meses na escuridão construíram hábitos que não mudavam. Mesmo agora, aquela escuridão tinha alguém pronto para colocar uma mão na dela sempre que ela precisasse. Ela estava sentada à mesa da cozinha com seu chá, costas retas, cabeça ligeiramente inclinada para a esquerda naquela postura de escuta familiar. A pequena Ru sentava-se ao lado dela, lápis de cera na mão, desenhando em uma folha de papel branco com concentração feroz. A luz da manhã cobria as duas, uma luz que Nola não podia ver, mas que Ru estava tentando capturar através das linhas tortas de uma criança que acreditava que lápis de cera podiam capturar a luz do sol. Emerick ficou na porta da cozinha e olhou. Ele ficou parado e olhou da maneira que aprendera nas últimas 6 semanas. Uma maneira de olhar que não julgava, não analisava, não procurava ameaças. Apenas olhava porque o que estava à sua frente merecia ser olhado. Nola inclinou a cabeça. "Você está parado na porta", disse ela sem se virar. "Eu posso ouvir você respirar." Emerick entrou. "Como você sempre sabe?" ele perguntou. Nola sorriu ligeiramente, um sorriso raro, desprotegido. O tipo de sorriso que ela só permitia quando se esquecia que deveria estar controlando tudo. "Porque eu escuto", disse ela. A pequena Ru olhou para Emer, depois empurrou o desenho em sua direção com as 2 mãozinhas manchadas de lápis de cera. Emer o pegou. 3 pessoas,
Uma muito alta, desenhada em preto e cinza, solene e tão grande que quase tocava a borda superior da página. Uma mais baixa, com aqueles olhos firmes e sem visão, com cabelos longos e retos. E no meio, a menor de todas, uma figura minúscula segurando as mãos de ambos. Ambos os bracinhos esticados, como se ela estivesse mantendo os outros dois juntos. Emmerich olhou para o desenho. Ele olhou por um longo tempo. Então ele olhou para Nola. Então ele olhou para a pequena Rue, e ele pensou no homem que ele fora 6 meses antes. O homem parado em seu escritório às 2 da manhã, olhando para Manhattan através do vidro e construindo em sua mente uma imagem de uma mulher que ele ainda não conhecera. Construindo-a com medo e suposição, e a arrogância silenciosa de alguém que acreditava entender tudo enquanto não vira nada. Ele pensou em como aquele homem estava errado. Errado sobre ela. Errado sobre o casamento. Errado sobre si mesmo. Errado sobre o que sua mãe entendera, mas nunca explicara. Porque ela sabia que havia lições que só podiam ser aprendidas vivendo-as, não ouvindo-as contar. Ele pensou em Catherine Valdez, sentada à mesa da cozinha naquele pequeno apartamento na Filadélfia. Gravemente doente, morrendo, bebendo chá ruim e dizendo à mulher cega que ela escolhera para seu filho que ele pensava que não precisava de ninguém e que ele estava errado. Ela estava certa. Ela sempre estivera certa, e ele era grato. Daquela maneira simples e descomplicada que um homem é grato quando a vida o corrige gentilmente em vez de cruelmente. Que ele mantivera sua promessa, que não discutira, que assentira ao lado da cama de sua mãe sem entender por quê. E aquele aceno o levara à pequena capela no Vale do Hudson, a mão fria que não tremia, a menina guiando sua mãe com passos firmes, ao livro Razão Vivo, a xícara de chá fria na mesa da cozinha às 9 da noite de uma sexta-feira, ao desenho de 3 pessoas de mãos dadas, ao agora, ao aqui, a esta manhã de primavera, onde ele estava na cozinha com a mulher que podia ouvi-lo respirar e a menina que o desenhara em sua família com lápis de cera. E ele não precisava de mais nada. Ele colocou o desenho de volta na mesa. Ele se sentou ao lado de Rue e Nola estendeu a mão sobre a mesa, não procurando, não hesitando, apenas estendendo-a com aquela certeza precisa que ela sempre tinha sempre que se virava para ele. E Emmerich a pegou. A pequena Rue olhou para as 2 mãos na mesa, depois olhou para o desenho que fizera, depois assentiu com o aceno solene de uma criança de 5 anos que acabara de confirmar que seu desenho era preciso. E a história termina aqui. Não com uma nova promessa, mas com uma antiga promessa cumprida. E com a simples verdade de que às vezes a vida nos coloca em situações que não escolhemos, com pessoas que não conhecemos, em circunstâncias que não entendemos. E a única coisa que podemos fazer é manter nossa palavra, aparecer e permitir que a bondade nos encontre à sua maneira. Esta história nos lembra que a verdadeira força não reside no poder ou no controle, mas na capacidade de abrir o coração quando tudo dentro de nós quer fechá-lo. Que o amor não precisa de olhos para ver, mas de um coração disposto a ouvir. E que as pessoas que caminharam pela escuridão por mais tempo são muitas vezes as que entendem a luz com mais clareza. Se esta história tocou seu coração, por favor, aperte o botão de curtir, compartilhe com as pessoas que você ama e se inscreva no canal para que a cada dia possamos continuar ouvindo juntos mais histórias como esta. Nós adoraríamos saber como esta história fez você se sentir. Se você se viu em algum lugar dentro dela, se já manteve uma promessa sem entender o porquê no início, apenas para perceber mais tarde que ela o levou exatamente para onde você precisava ir. Escreva nos comentários abaixo. Lemos cada linha e valorizamos cada compartilhamento sincero de todos vocês. Desejando a todos que assistem a este vídeo muita saúde, uma vida alegre, dias de paz e um coração cheio de amor. Adeus por agora e até o próximo vídeo.